Prezados, é uma honra podermos participarmos de um evento tão renomado como esse. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Dayana. E o título do nosso artigo é Ausência de efetividade de direitos constitucionais, representatividade feminina nos espaços de poder no Brasil. Nós tomamos como objetivo nesse trabalho a demonstração da desigualdade de gênero nos espaços de poder, principalmente na política, que é um dos principais meios de tomada de decisão. Nós utilizamos como metodologia uma pesquisa teórica, exploratória e quantitativa. Pois bem, nós chegamos às seguintes conclusões. Mesmo com a redemocratização brasileira, com a promulgação da Constituição de 1988, as mulheres não atingiram a plenitude de seus direitos, notadamente os de ordem política, sendo a liderança e a representatividade feminina no sistema político atual pouco ou nada expressiva, considerando a desigualdade de gênero. A almejada e necessária igualdade material, que resultará na emancipação política das mulheres, somente será possível com o rompimento entre o público e o privado, dualismo estabelecido pelo patriarcado e que privou a mulher de ocupar seu lugar na história, notadamente dentro do espaço público que é a política. É sabido que no Brasil a desigualdade entre os gêneros feminino e masculino é um dos problemas sociais que mais demanda estudo e ações positivas por parte do Estado. Essa desconformidade, que inclusive desrespeita a Magna Carta, em grande parte é decorrente do complexo de macho, existente na sociedade brasileira, conforme explica Safiotti em sua obra A Mulher na Sociedade de Classe. Ainda, Bourdieu afirma em sua obra A Dominação Masculina que a força da ordem masculina se evidencia no fato que ela dispensa justificação, porque é considerada como neutra. Essa inferioridade feminina é advida de concepções históricas, como natural dom para a mulher para os cuidados domésticos e familiares, e produz reflexos em diferentes searas, considerando também reflexos na política. Hobbes afirma que a mulher já entraria no espaço público submissa ao homem, isso porque ele garantiria sua segurança e a de seu filho. Dessa forma, a política se constrói como um espaço masculino, onde as mulheres e outros grupos sociais são marginalizados. Acredita-se que o mesmo espanto que nós temos em nos depararmos com uma sociedade racista deve ser considerado como uma relação à sociedade machista. A relação homem no público e mulher no privado faz com que as pessoas pertencentes ao gênero feminino percorram um caminho mais árduo para que possam ocupar posições de poder, seja na esfera pública como nos espaços privados. Sua pouca representatividade nos lugares de tomada de decisão faz com que suas necessidades sejam avaliadas e decididas por um grupo social que não vai ser diretamente afetado pelo resultado dessa decisão, estando num polo de desvantagem. Com relação às igualdades, primeiramente é importante fazer uma diferenciação entre igualdade e diferença e desigualdade. Conforme a classificação trazida pelas professoras Melina Fachin e Flávia Piovesan, ela pode ser entendida sobre três vertentes. A primeira é a igualdade formal, que é aquela cumprida pela positivação constitucional, que a Dayana irá falar posteriormente. A igualdade material pode ser entendida por dois viés. A correlacionada ao conceito de justiça social e distributiva, dentro do conceito socioeconômico, que não é objeto desse presente artigo, e a igualdade mais conhecida como substantiva, que trata a justiça a partir do reconhecimento de identidades, ou seja, onde se caracteriza a desigualdade dos gêneros. A diferença é inerente à diversidade humana, ou seja, homens e mulheres são constituídos biologicamente diferentes. Já a desigualdade está associada ao tratamento, ou seja, em que pese homens e mulheres sejam biologicamente diferentes, não precisa haver diferenciação de tratamento. Passo a palavra para a Dayana, que tratará dos demais tópicos a serem abordados. Adentrando na seara da normatização do direito feminino ao voto e à participação política, no Brasil, somente no ano de 1932, por meio do Decreto 21076, é que as mulheres adquiriram mesmo que parcialmente esse direito. A Constituição Federal de 1988 elenca a promoção do bem comum sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade, não se admitindo nenhuma forma de discriminação, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que prevê inclusive em seu artigo 5º a igualdade formal, dispondo que todos são iguais perante a lei. No plano internacional, no ano de 1993, os direitos humanos da mulher foram reconhecidos como universais pela Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração da Conferência Mundial dos Direitos Humanos. O Brasil ratificou diversas convenções internacionais, como a Convenção Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos e Civis às Mulheres, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, se comprometendo a adotar ações positivas para modificar
e abolir leis e práticas jurídicas consuetudinárias que reproduzam construções sociais de inferiorização da mulher. Importante mencionar que no plano interno, notadamente visando fomentar a representatividade política feminina, o Brasil implementou a Lei 12.034 de 2009, que impôs um percentual de 30% como mínimo de candidaturas para cada sexo. Tal ação afirmativa tem como principal escopo combater o retrógrado machismo político eleitoral, porém a referida lei não foi suficiente para garantir a igualdade material e estabelecer democracia paritária. Apesar da inegável importância dos avanços conquistados com a positivação desses direitos, muito em face da luta constante do feminismo liberal, passa-se-á a demonstrar sua falta de eficácia perante a igualdade material, cuja sugestão para alcançá-la é a implementação de políticas de autonomia, notadamente física, econômica e na tomada de decisões. E embora as mulheres respondam por mais da metade do eleitorado brasileiro, nos quadros políticos elas ainda são minoria. Nos últimos 87 anos, apesar de todos os avanços sociais e legislativos obtidos desde que o ato de votar e ser votada passou a ser permitido a algumas mulheres no ano de 1932, ainda há muitos desafios para garantir a efetiva participação feminina na política. Tanto que o Brasil ocupa a posição 154 no ranking de 193 países em relação à participação de mulheres no Congresso. Em pesquisa realizada pelo Data Senado, considerando juntas as eleições de 2012 e de 2014, no Brasil apenas 21% dos candidatos eram do sexo feminino. Esses dados demonstram a dificuldade de se obter uma participação ativa das mulheres nos espaços de tomada de decisão e demonstram ainda que a democracia não está sendo plenamente exercida e que isso impede a criação mais facilitada de leis e políticas públicas voltadas para esse grupo social. Como corolário dos direitos humanos, a igualdade de gênero é o quinto objetivo do Projeto de Desenvolvimento Sustentável pela ONU Mulheres Brasil, que visa garantir participação efetiva e igualitária de lideranças femininas em todos os níveis de tomada de decisões na vida política, econômica e pública. E embora a igualdade seja prevista constitucionalmente, tal normatização é legalmente no sentido formal, sendo que ainda nos falta a realização material de tão importante direito fundamental. Imperioso combate ativo das dificuldades de uma mulher ante o sistema patriarcal vigente para exercer sua representatividade política e, caso eleita, desenvolver com independência o seu mandato, de modo a propor mecanismos públicos efetivos para a diminuição de forma considerável das desigualdades de gênero, haja vista o pluralismo jurídico estabelecido e a necessidade de garantia dos direitos humanos e consolidação da democracia paritária. Nesse sentido, o Estado brasileiro muito tem a avançar em matéria de efetivação dos direitos constitucionais, notadamente quando se fala em inclusão da mulher em espaços institucionais de liderança. A luta em face da discriminação de gênero deve ser constante, pois a paridade nos espaços decisórios é um projeto em construção. Conclui-se, portanto, que a diferenciação entre homens e mulheres é uma construção antropológica, advinda de divisões sociais de papéis na sociedade. E o empoderamento político pode e deve ser cada vez mais entendido como uma abertura de espaço para efetiva presença e participação feminina nos espaços de poder e tomada de decisões, posto que trata-se de um direito fundamental que deve ser preservado, pois sua conquista é uma batalha constante e necessária para a efetivação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Muito obrigada pela atenção.